A ditadura do corpo perfeito, pregada a ferro e fogo pela sociedade, tem se transformado em armadilha para aqueles que acreditam que a felicidade está em corpos musculosos, magros e completamente sem gordura. A busca pela beleza escultural tem feito homens e mulheres ingerirem e injetarem substâncias capazes de fazer milagres. Por um lado, deixam os corpos magros, bonitos e aparentemente saudáveis. Mas para isso, essas substâncias cobram um preço muito, mas muito alto. Elas funcionam como um tsunami no nosso organismo, provocando doenças graves e levando até mesmo à morte. A Platina Line, preocupada com esta situação, buscou especialistas para falarem mais sobre o assunto. Fique do outro lado e acompanhe a nossa reportagem. Quais são os métodos aconselhados e os não aconselhados na busca do corpo perfeito? O que é aconselhável? Tudo que é natural, tudo que não faz cortes, tudo que não leva injeções no teu corpo é natural. Tudo que o teu corpo possa reconhecer, que ele tenha e que possa fazer bem de certa forma para ele. Isso é o aconselhável, independentemente de qualquer área de tratamento. Quando o assunto é nosso corpo, o que é natural é sempre melhor, ok? O que não é aconselhável? Não é aconselhável métodos de injeções. Claro que eu vou explicando mais para frente sobre outras perguntas das injeções e os que não levam injeções. Então, os métodos não aconselháveis é aqueles que vocês vão com profissionais que não são capacitados, ou seja, com pessoas que não são profissionais, capacitadas e nem credenciadas, em estabelecimentos ocultos, que não sejam clínicas credenciadas pelo Ministério da Saúde e tudo mais, ok? Esses são métodos que não são aconselháveis. É a mesma coisa que você vai ao médico e o médico te diz, não adianta tu fazeres uma medicação sozinha, né? Uma automedicação, não vá à farmácia comprar um remédio sozinha achando que podes, ok? Então isto não é aconselhável. É tipo por dia, né? Por dia, um dia sim, um dia não, vamos estar a fazer uma caixa com tipo 10 seringas. 10? Umas vão para as pernas, outras vão para glúteos, outras vão para a anca, assim sucessivamente, durante 8 vezes. Na quarta vez, tu já estás a ver, já estás a ver, quer dizer, aquilo tarda muito tempo, estás a crescer. O segredo é tu gerir no treino, né? Mesmo não podes parar de treinar, tens de treinar para poder espalhar. O treino tem que ser específico. Tipo, vou meter no bumbum, né? Tens que agachar. Tens que fazer treinos para glúteos. Ok, certo. Vou meter no quadríceps. Tu tens que fazer perna mesmo, tipo a máquina, chutar, para poder espalhar. Não é já ficas a dormir. Não podes fazer isso. Fazes um círculo e tu não treinas, desculpa, já não é saudável. Cada dia que eu estiver a fazer, tu vais ver resultado. Faz mal quando as cenas quando exageram. Preço. 150 mil kwanzas. Já veste alguma famosa? Muitas. Quando é que os procedimentos fogem do padrão da estética? Elas fogem do padrão da estética quando você vai, alguém que não é profissional e não conhece o teu biotipo, não te faz uma avaliação e extrapola o que o teu corpo exatamente exige. Vamos dar um exemplo do bumbum como a gente aqui a retratar. Existe um limite da curvatura da nossa coluna, ok? Que se a gente ultrapassa aquilo dá uma hiperlordose e que acaba por fazer danos ao nosso corpo. Depois dos 40 anos a gente pode ter uma síndrome da queda, nós podemos ter um desvio da coluna, podemos ter nervos alterados, tecidos rompidos. Então, todo tratamento que foge do teu biotipo, que exagera a tua fisionomia, é contraindicado, ok? Como
podemos buscar o corpo perfeito, né, e os procedimentos? Ou seja, basicamente, quais são os procedimentos mais indicados? O silicone do bumbum é indicado e é realizado por um cirurgião. Porém, ele também tem contraindicações, porque pode rebentar se o silicone não for de qualidade, pode estourar e o paciente acabar por morrer, perder a vida mesmo por isso. Pode ocorrer inflamações, ou seja, bactérias podem ser no momento da cirurgia ou no momento do ambulatório, o paciente já fez a cirurgia, podem ocorrer de entrar bactérias no organismo do paciente. Daí nós estarmos a ver o paciente está a fazer academia e rompe, o paciente começa a apodrecer por dentro, então eu acabo por não aconselhar a injeção do silicone no corpo. Atualmente existem 2 métodos que são os mais indicados. O primeiro é o método que não há cortes, não há injeções, e é o método que nós aqui fazemos, porém é um método que requer o apoio do teu corpo. Nós usamos a tua própria gordura e modelamos sem ter que fazer injeções, sem ter que fazer cortes. Só que este método não é o que o paciente vem, olha, eu quero esse tamanho, não. Eu tenho que usar a tua própria gordura, sem ter que fazer cortes nem injeções e modelar o teu corpo. Só que isso leva tempo, não é da noite para o dia. Quanto mais fazes, mais ela aumenta. Porém, ela aumenta no limite da tua coluna. Este é o primeiro. O segundo é o enxerto de gordura, que é feito apenas por um cirurgião. Este enxerto, o cirurgião vai usar a tua própria gordura, ele não vai pegar nada de fora, é a tua própria gordura. E muitas das vezes, muitos pacientes acabam por não recorrer a esse tipo de método porque não têm a gordura suficiente para meter. E esse tipo de procedimentos que eu enxerto leva tempo. Ele vai de 6 meses a 2 anos para o corpo absorver essa gordura. Não fica permanente, não é você vai fazer o enxerto e ficou assim a vida toda, não. Tem organismo que em 6 meses você vê que já não tem nada naquele glúteos. Tem outros que levam 2 anos, mas o máximo é 2 anos. Depois você vai ter que injetar novamente. E chega uma altura em que o cirurgião vai te dizer, já não posso injetar mais. Porque cada cirurgia é uma cirurgia. O trabalho de musculação, eu costumo dizer que é um trabalho muito ingrato, porque você precisa trabalhar muito para poder ter um resultado. E se você deixa de trabalhar, mesmo que seja por um breve período de tempo, o seu resultado ele acaba. Então, é necessário gostar muito do que se faz, ter consciência de que é um trabalho árduo e é um trabalho bem demorado, e ter paciência mesmo para poder tentar chegar o mais próximo do seu objetivo ideal, porque o ideal mesmo é uma zona ilusória, não existe. Olha, a gente tem aqui no ginásio alguns casos de pessoas que acredito eu que já tenham passado por já tenham se submetido a esses procedimentos. Eu tenho certeza de um caso de uma pessoa que já se submeteu a esses procedimentos que não são corretos, de antemão não façam, sabe? Eu não consigo ver beleza nesse tipo de corpo porque fica muito artificial, o resultado está lá. A bunda cresce, o rabo cresce, mas não é uma coisa natural, não tem uma beleza natural, você perde a sua identidade. Você deixa de ser você para se tornar um boneco. Não sei se isso chega a agradar alguém, acredito eu que agrade, mas assim, na visão geral, o que eu vejo sempre são muito mais críticas do que elogios. Quando eu fui conversar com uma pessoa que faz esse tipo de aplicação, ela me explicou que as jardas, como dizem aqui, são hormônios, e são hormônios de testosterona com progesterona, que a testosterona é um hormônio quase que exclusivamente masculino e a progesterona é um hormônio quase que exclusivamente feminino. São juntados esses 2 hormônios de alguma forma, assim, estou exemplificando, tá? São juntados esses 2 hormônios de alguma forma e pronto, fazem as aplicações, cada sessão, acho que se não me engano são 9 sessões. E pronto,
cresce o rabo, cresce o quadril, cresce as coxas também, né? Mas eu não consigo ver beleza. Aqui no ginásio a gente prega uma metodologia de saúde, então as pessoas que forem fazer, que façam sempre do portão para fora, mas a gente aqui conversa muito com os professores para que não estimulem esse tipo de prática, principalmente porque não é saudável, tá? Existem grandes riscos sim, porque é impossível que essas aplicações sejam só de hormônio. Eu acho que o grande problema da humanidade como um todo, tá? Sem exceção de ninguém, é essa constante insatisfação das pessoas consigo mesmo, é não conseguir se aceitar, é se espelhar no outro para poder tentar ser alguma coisa, buscar, vou dizer, uma felicidade, não sei, mas você tem que se descaracterizar, deixar de ser quem você é para você ser melhor, como se o que você fosse não seja suficiente, quando na realidade tem que ser. Sabe? Enfim, é realmente insatisfação. Nos últimos dois anos, nós temos recebido, mais a nível até hospitalar do que aqui do consultório médico, do nosso serviço de emergência, e até trazidos e transferidos também de outras especialidades cirúrgicas, de um elevado número de pacientes numa faixa etária entre 18 a 35 anos de idade, com queixa de dor, assim, eles vêm como principal queixa de dor intensa na região glútea. Né? E que quase todo o corpo médico e de enfermagem chama logo a atenção. Geralmente são jovens da faixa etária que eu já tinha referenciado e com um aumento exagerado da região glútea. Entendeu? Então, a enfermagem e o restante corpo clínico suspeitam logo de que é mais uma vítima desse tipo de tratamento clandestino que visa um aumento, ou seja, uma definição ou uma maior projeção da região glútea e até da parte anterior da costa. E sempre vem com a máxima, não, eu queria que tivesse uma melhor valorização dessa área, desse segmento do corpo. E então a minha amiga levou-me para uma pessoa que já faz esse tratamento há muito tempo e que geralmente não são médicos, são curiosos, acho até podemos chamar de uma grande responsabilidade, que acabam prometendo resultados, tá? Ou seja, sem necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, mas a troco de um valor irrisório, que acabam ficando mais caro, porque esse tratamento, ou seja, as consequências a nível do segmento corporal dessa jovem, ou até alguns rapazes, ela acaba por ser nefasta. Então, agora, lhe dizer exatamente que substâncias que geralmente assim, é variado. É variado, isso varia muito da região, varia muito de países.
entendeu? Porque muitos também vêm de fora, vêm do exterior. Então, assim, no nosso meio que nós mais notamos é o uso de anabolizantes, que eu também não consigo lhe dizer exatamente, porque alguns acabam por usar hormônios que é para efeito, para uso em animais, entendeu? Ou seja, e que dá uma hipertrofia ou um ganho de massa muscular num tempo muito curto, e outros até acabam por usar progesterona, que é uma substância que nós conhecemos. A progesterona ela é produzida por corpo da mulher, mas existem algumas apresentações injetáveis. Então, esses indivíduos aplicam em bolos. Quando nós falamos em bolos, assim, a um determinado volume, ou seja, 3 ampolas, 4 ampolas em cada região glútea, e vão fazendo isso de forma faseada. Para quem geralmente vem de fora, também pode, geralmente muitos usam esse tipo de substância, mas no exterior o pessoal usa muito polimetacril, metacrilato. Eu acho que vocês acompanharam muito recentemente o caso de uma brasileira que faleceu por um dito Dr. Bumbum, né, que fazia esses procedimentos em casa e que também não foge muito das que fazem aqui, é claro que fazem também no ambiente domiciliar. Por que usar jarda? Por falta de dinheiro, possibilidades, então preferi meter jarda, mas meti de uma maneira muito moderada. As pessoas olham para mim e conseguem perceber que aí não tem jarda nenhuma. O primeiro procedimento é saber a jarda. Eu tenho que usar uma jarda que condiz com a mulher, porque tem pessoas que usam jarda de homem. Isso corta até muitas das vezes o nosso período menstrual. Nós paramos de menstruar quando estamos a fazer jarda. Sei que no dia 10 vou menstruar, menstruo no dia 10, depois da menstruação passar, eu fiz. Exato. Quantas injeções foram aplicadas? Quantas? Muitas. No princípio foi um bocadinho de dieta, moderar algumas coisas, gasosas, mas à base de alimentos diéticos. E é mais ou menos isso, tem que se treinar muito, porque a jarda não é só aplicar, porque quando nós aplicamos a jarda fica exatamente colada no local onde nós aplicamos. Então tem que se treinar para espalhar, para dar aquele resultado que nós queremos. Exato. Seu marido sabe que tu fez esse procedimento e Sabe-se. No princípio foi complicado, eu disse, olha amor, já fizeste um bocadinho, não faça mais. Então fiz até um ponto que ele disse, aí tá bom, não faço mais. Exato, porque quase todas as mulheres, não é, que fazem o uso da jarda, aumentar o corpo, normalmente são associadas a ter o corpo como instrumento de trabalho. É essa visão que as pessoas têm dessas mulheres. Eu acho que não é bem assim. Eu acho muito normal que as pessoas pensam que as pessoas usam a jarda que é para um método de trabalho, mas não é bem assim. Por quê? Por que as pessoas pensam dessa maneira? É muito cu numa Angola só, não tem como as pessoas não pensarem que é para trabalho. Eu não critico elas fazerem ou porem, porque eu também já fiz, mas é muito triste porque estão a exagerar muito. Eu penso o seguinte, não são mães, nunca foram mães e se calhar nunca tiveram nenhuma consulta antes de aplicar. Então, antes de aplicar isso, ou de aplicar exageradamente, que elas estão a exagerar, tem que pensar o seguinte, se calhar daqui a 2, 3 anos vão casar, o marido vai descobrir um filho. E do que eu pude ler e saber um bocadinho disso, isso até causa problemas cardíacos. Problemas cardíacos mas a mulher poderá ter filho normalmente? Poderá, não sei, poderá, mas assim com muito risco, depende como as pessoas usam, porque isso tem que ter pausa, por causa do nosso sangue, porque isso afeta também o nosso sangue, suja um bocadinho o nosso sangue. Então nós mulheres precisamos de ser mãe, vamos ser mãe, então temos que pensar nas duas vertentes, não exagerar porque um dia quer ser mãe, essa coisa toda. Então, para além de problemas cardíacos, tem problema pode causar esterilidade? Pode sim, senhora. O sítio em que aplicam Sim. é apropriado, é higiênico? É higiênico, sim, porque são seringas e nós que estamos a receber as próprias jardas temos que ver, pelo menos o sítio onde eu meti é um sítio higiênico,
são seringas novas, usam álcool, mais ou menos isso, porque se nós estivermos a usar coisas erradas, podemos apanhar outras doenças por causa do mesmo uso da jarda. Na verdade é para não usar. São substâncias proibidas, né? Elas não têm esse objetivo de dar esse aumento de bumbum, ou seja, ela é totalmente proscrita, todos nós médicos, principalmente nós cirurgiões plásticos e geralmente quem pertence à sociedade de cirurgia plástica, ela é uma substância que é proibida, ela tem que ser banida para esse tipo de tratamento. Agora imagine então na mão de um estranho, ou seja, de alguém que não é profissional da saúde. Então, o que nós temos que apelar é que não use, sempre que alguma paciente tem interesse em aumentar determinado segmento corporal, procure um médico. As amigas e a mídia, de uma forma geral, o que se vê na mídia, algumas formadoras de opinião, assim, digo assim, muitas das dançarinas, muitos cantores, muitos, digamos assim, alguém que aparece muito socialmente, elas são formadores de opinião e aparecem com esse estereotipo. E muitos veiculam isso, né? Passam a informação. Entendeu? Não, eu fiz, não aconteceu nada. Primeiro porque, entre aspas, aparentemente é mais barato. E segundo, porque não vai para um bloco cirúrgico e tem um resultado mais imediato que já pode se apresentar socialmente numa festa da moda ou na sua própria página do Instagram ou do Facebook. Entendeu? E aquilo viraliza, né? Então, às vezes as pessoas vão à busca de um like, a custo, às vezes, submetendo o corpo a sacrifícios que não são inadequados. Olha, para você alcançar o corpo perfeito, é imprescindível que faça treinos e principalmente alimentação. Não existe fórmula mágica a não ser essa. Você tem que cuidar da sua alimentação, 70% do seu treino sempre vai ser sua alimentação. Depois, os outros 20% é o próprio treino em si, a musculação, a atividade física que você gosta de fazer, e os outros 10% ficam no seu descanso. Mais do que treinar, tão importante quanto comer bem, é descansar, é dormir, é não beber, é não perder noite, tá? Porque para cada escolha é uma renúncia, e se você quer realmente conquistar o seu modelo de corpo ideal, você precisa renunciar a algumas coisas que fazem mal, que não vão andar concomitante com aquilo que você procura. Então, é muita paciência mesmo, uma alimentação não só regrada, mas principalmente consciente, e descanso, e muito treino. Primeiro o que nós temos que aconselhar é a própria paciente em si, né? Porque o que nós notamos, quase todas elas têm um nível de escolaridade muito bom, geralmente não têm um nível de escolaridade abaixo do ensino médio, o que já nos preocupa. Eu acho que tentar buscar mais informação a respeito do procedimento em si e que saber que qualquer procedimento em si tem que ser para um médico, tem que ser para um especialista e não pode ser para uma pessoa, um curioso. Também não aconselho jardas, hidrogel, tudo isso, anabolizantes. Eu não aconselho porque aquilo é uma inflamação. Quando você pensa que o corpo o bumbum cresceu, aquilo não é o bumbum cresceu, aquilo é uma inflamação que o corpo faz e depois de algum tempo, como a resposta do corpo é lenta, ele vai te dar problemas mais tarde. E por isso é que às vezes você vê uma famosa apareceu e do nada desapareceu, não se ouve falar, não ouve nada, ela está internada. Só que não pode falar,
Entendeu? Então vocês têm que começar a pesquisar um pouquinho mais. Não é você olhar, eu quero a pele da Kim Kardashian. Se você olhar a Kim Kardashian sem maquiagem, eu vou começar a fazer os possíveis de postar uma vez ou outra. Porque vocês veem tipo aquela maquiagem, aquele Photoshop. Mas se vocês forem buscar as famosas, elas estão cheias de rugas, estão cheias de como é que eu posso dizer, melasma no rosto, acne. Elas também são pessoas normais como nós. A diferença é que elas gastam o dinheiro delas e o tempo delas para se cuidar com os melhores profissionais. Coisa que muitas das vezes a mulher angolana acaba por não fazer. A mulher angolana quer o barato, quer o imediato, quer o já. Eu não aconselho. Então, quem quer injetar, eu aconselho o enxerto de gordura, ok? Porém, você vai ter que ter sempre dinheiro para injetar de 12 em 12 anos, ok? E vai ter que ter uma clínica que vai te acompanhar de forma estética para não ter celulite e não fazer um edema, e também para que essa gordura possa se manter no lugar em que está, porque é a gordura do teu corpo. A gordura o corpo espalha, não fica lá, ok? Então, depois de todos os depoimentos que acabamos de ouvir, de que lado você fica? É a favor de uma vida saudável, de uma vida duradoura, ou vai escolher esses métodos que acabamos de ouvir que não são eficazes, que podem levar-te até a morte? Fica a dica, seja sempre a favor da vida. Viva com saúde e até a próxima reportagem.